Muito provavelmente o seu problema não está em confiar, mas o seu problema é que você não está vigiando as suas palavras. Seja bem-vindo você que está chegando, glória ao nome de Jesus, que bom a gente estar aqui junto. Muitos daqueles que estão crendo, daqueles que confiam em Deus, eles não têm problema em confiar que Deus é bom, que Deus faz, que Deus cuida, não tem problema em confiar, mas não estão vigiando nas suas próprias palavras e estão sendo derrotados pelas suas próprias palavras, porque na verdade o mundo espiritual, na cobertura do sangue de Jesus, o mundo espiritual é regido pelo poder das palavras, e nós que estamos em Deus, nós temos a autorização, a autoridade para dizer as palavras que o Senhor tem nos revelado através das Escrituras, através de Jesus como o verbo que se fez carne e também através dos dons espirituais e da palavra revelada. Então, a palavra de Deus hoje ela se revela através do Filho, ela se revela através das Escrituras e através do entendimento espiritual da palavra de Deus e dos dons espirituais. Então, muitas pessoas estão confiando, mas estão falando negativo. O que precisa acontecer? Está acontecendo um erro aí no seu sistema, que Deus está usando essa oração aqui para alinhar o que você crê à sua fala. Não adianta você falar, eu creio que eu sou curado, eu creio que eu tenho a saúde divina, eu creio que eu sou um abençoado, eu creio que eu sou protegido, e falar coisas negativas, falar coisas que não estão alinhadas com o que você está crendo. Então, se você crê que você é curado, essa cura já se manifestou no seu corpo físico, ou se tem uma cura aí que você está crendo por ela, você tem que parar de falar a doença, parar de falar a enfermidade. A fé não nega a realidade, mas a fé nega a influência da realidade na minha vida. Eu ouvi algo uma vez assim, achei bem interessante, é algo real. Por quê? Você está com um determinado problema, mas quando você fala do problema, você não resolve o problema. Quando você fala da palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazer à existência a solução do problema. Falando de uma maneira bem simples aí para você entender. Então o que Deus está querendo? Começa a alinhar o que você crê ao que você fala. Alinhe a partir de hoje o que você crê ao que você está falando. Então, se você falar algo negativo sobre as suas finanças, se você falar algo negativo sobre o seu corpo físico, algo negativo sobre você, as próprias palavras negativas, que é uma espécie de palavra de maldição, olha que sério aqui, essas próprias palavras negativas estão te puxando para baixo, está trazendo uma mentalidade de incredulidade, uma coisa negativa. Mas agora, na autoridade do nome de Jesus, toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda palavra contrária dita por você ou dita por alguém a seu respeito, está totalmente desfeita agora. E a partir de hoje, Deus está te dando a sabedoria suficiente, a revelação para você falar conforme aquilo que você está crendo, do que Deus te revelou, conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Não, você não vai resolver, você não vai viver o poder de Deus. Por que poder de Deus? Porque Deus quer que tudo seja restaurado. Deus quer curar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te dar bons relacionamentos, Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar em tudo. Por quê? Na verdade, Jesus já veio com o poder para iniciar um grande processo de restauração. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva e o nosso corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. Agora, Jesus orou, seja feita assim na terra como é nos céus. Então, a vontade de Deus é que assim como é no céu, seja feito agora aqui na terra. Por quê? O reino de Deus agora não é um reino mais que vem em visível aparência. O reino de Deus agora está dentro de cada um de nós. Então, dentro de você começa o poder do reino de Deus. E dentro de você são liberadas palavras de cura, palavras de libertação, palavras de salvação. Você está ouvindo? Dentro de você deve fluir um rio de águas vivas, que revelam a vontade de Deus de restaurar
todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. Aí tem uma fortaleza aqui, tem gente que fala, não, vai ser restaurado tudo na vinda de Jesus. Obviamente, mas enquanto nós estamos aqui na terra, Deus nos garante, Deus nos deu autoridade e Deus nos deu uma missão como discípulos dele de terem sinais nos acompanhando. Então existe toda uma forma de pensar de fortaleza para que os sinais não aconteçam. Quando um sinal acontece, é o poder do céu se manifestando na terra. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais esse mover sobrenatural vai aumentar. Você está ouvindo? Vai aumentar. E na sua vida a partir de hoje, Deus está falando, eu quero ministrar, eu quero liberar do meu poder para você ver que é algo real. Alguém aqui vai começar a experimentar um tempo na sua vida de céu na terra. Você está ouvindo? Quando Deus faz um milagre, Ele está mostrando o poder ilimitado dele para operar em qualquer situação. Tem pessoas aqui que estão passando situações de enfermidade. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se você está sentindo aí uma dor agora, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Uma opressão, eu declaro agora o poder do Evangelho de Jesus. A boa notícia chegou até você agora. Eu declaro cura, declaro libertação. Eu declaro uma liberdade no Espírito agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E o Espírito de Deus vem sobre nós para quê? Para nos guiar em toda a verdade. A garantia de que você é um salvo é que depois que você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito dele, para te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo dentro de nós é a garantia da nossa salvação. Leia o livro de Efésios, que é um livro muito importante para quem está querendo assumir a sua autoridade nessa terra, nesse mundo, que Jesus já delegou e decretou que essa autoridade é nossa. Então, leia lá o livro de Efésios. Eu quero ler aqui com você uma palavra que diz lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Uma outra versão vai dizer, mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Não basta você ficar perto da palavra, não. Não basta você ficar próximo da palavra, não. Não basta você ouvir a palavra, não. Você precisa ouvir a palavra, crer na palavra e falar a palavra. E a partir daí, Deus vai gerar as ações. Deus também vai dar direções e vai te fortalecer para você fazer aquilo que Ele quer. Mas qual que é a raiz aqui do que Deus está tratando nessa oração? Você precisa parar de falar incredulidade. Você precisa parar de falar o problema e fala aquilo que Deus já te revelou. Ou se Deus não te revelou algo específico, eu declaro que Ele vai revelar. Ou pega as promessas da palavra de Deus e começa a falar aquelas promessas sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que eu e a minha casa servimos ou serviremos ao Senhor. Então você vai pegar essa palavra e vai falar, Deus, assim como a sua palavra diz, eu declaro agora em nome de Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Observe que a palavra servimos aqui, ela já está em uma visão profética. Você já tem que ver Deus agindo, ver Deus operando. É claro que sobre salvação, cada um vai ter sua decisão, mas Deus sabe as formas de convencer a cada um para o reino dele. Olha o que diz também aqui, em Marcos capítulo 11, versículo 23, nós vamos tocar aqui um pouco em Marcos 11, 23 e nós vamos orar. Eu vou ler aqui uma outra versão que está aqui, que ela fala assim, porque Jesus dizendo, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a esse monte, levanta-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque isso digo a vocês, que tudo quanto pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Mas a ênfase do que Deus tem para você agora é, se alguém disser
e não duvidar no seu coração. Disser o quê? Disser para o monte, disser para a montanha, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração. Agora você tem que visualizar qual que é a situação de desafio, qual que é a dificuldade, qual que é o problema, sabe? O melhor é você ter uma palavra de Deus nesse sentido, porque você só vai concordar com o que Deus já tem revelado. Agora, em alguns momentos, você vai ter que pegar a palavra escrita de Deus e começar a declarar. Outros momentos, ele vai revelar a vontade dele naquela situação específica, ou a vontade dele para a sua vida. E você vai declarar, concordar com aquilo que Deus já te revelou. Por quê? Porque nós estamos em um momento agora de batalha antes do retorno de Jesus. Batalha onde? Espiritual. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então o inimigo ele quer roubar aquilo que é nosso, quer roubar a saúde divina, quer roubar sua força para você viver a vontade de Deus, sua força para você também cuidar da sua casa, para você viver a vida que Deus planejou para você, cumprindo a missão de Deus na terra, como discípulo de Jesus, sempre se importando com qual é a vontade de Deus. Então ele vem para quê? Para querer roubar aquilo que é seu, roubar sua saúde emocional. Você vai ter que ter a mente renovada pela palavra, roubar a sua paz, sabe? O reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então primeiro ele quer acusar, trazer acusação de coisas até que Deus já te perdoou, ou coisas que você pedir perdão, rapidamente Deus já libera o perdão. Justiça, paz, ele quer dar aquela inquietação, aquela ansiedade, né? Isso traduz do espírito para a alma. E alegria, quer roubar a sua alegria. Sabe, a gente está aqui em um momento de desafio, mas eu sempre tenho falado, Deus quer que a gente viva uma vida leve. Por quê? A partir da nossa consciência espiritual. Eu já falo há anos sobre consciência espiritual, mas não sei se eu falei muito aqui no canal o suficiente. O que é a consciência espiritual? Eu estou mais consciente, de quem eu sou no espírito do que quem eu sou na alma e no corpo físico. Mas isso quer dizer então que eu vou negar minha parte de alma e de físico? Não. Quer dizer que eu vou viver de acordo com as verdades de um outro reino aqui na terra. A forma de pensar do reino de Deus, ela vai dominar a minha alma. A maneira em que eu vou lidar com o meu corpo aqui na terra vai ser o princípio para eu lidar com o meu corpo aqui na terra. Você está ouvindo? Qual que é o princípio acima de todos os princípios? É ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus vai estar em alinhamento com os outros princípios naturalmente. Porque Deus nunca vai falar para você algo que é contra a sua própria palavra. Você está ouvindo? Então o que Deus está querendo com você? Deus está querendo que você preste bem atenção pelo que você está falando. Olha aqui. Se alguém disser para o monte, levanta-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Assim como lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, está falando que não adianta você ficar só próximo da palavra. Você tem que colocar a palavra. As palavras têm que estar no seu, que tem que crer com o coração e falar com a sua boca. O que o apóstolo Paulo falou? A palavra está bem próxima de você, na tua boca e no teu coração. A palavra tem que estar onde primeiro? Na boca. E depois no coração. Tem gente que falando, estou crendo, mas está falando negativo. Está crendo certo, mas falando errado. Aonde tem que estar a palavra? Deus falou que vai te curar. Deus falou que vai te prosperar. Quando a gente fala de várias áreas, glória a Deus, né? Falou área de prosperidade financeira, aí já vem batalha. Porque o inimigo ele quer realmente, literalmente roubar as pessoas nessa área. Mas com você é diferente. Escuta bem. Eu tenho a missão de falar sobre o assunto, então vou ter que falar, né? Deus está me inspirando aqui para falar sobre isso. Você fala, eu sou próspero, eu sou abençoado. Tem umas outras confissões que Deus pode revelar para você e você vai falar aquilo. Eu sou próspero, eu sou abençoado de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí são todas as necessidades, as espirituais, as da alma, a de relacionamentos, a financeira, em tudo. Ele tem provido. Segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, ele está provendo tudo. O apóstolo Paulo falou exatamente isso no contexto de dinheiro de oferta. Não é verdade? Porque o dinheiro disputa um espaço no coração do homem e Deus ele quer ser o primeiro dessa área. Agora, você vai falando.
Agora você está crendo que Deus vai tirar de você de uma situação difícil financeira, mas está falando errado. Está falando, isso aqui está faltando, isso aqui está faltando. Pare de falar o que está faltando e fala o que Deus falou. Eu vou ser bem claro agora. Pare de falar o que está faltando. Tem gente que vai olhar para você e falar, nem falta nada para ele. Não é que não falta nada para ele. É que ele já entendeu que Deus provê no tempo certo e que Deus não quer que fique falando negativo. Você está ouvindo? Aí, a partir do momento que você está falando, eu sou próspero, eu sou abençoado, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Só que muitas vezes o mundo físico não está acompanhando o que você está falando. Por quê? A palavra primeiro está na sua boca. Depois que a palavra está na sua boca, eu sou próspero, eu sou abençoado. Estou dando exemplo na área da prosperidade financeira e de prosperidade em tudo. Faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. É da vontade de Deus te prosperar, trazer o suprimento de toda a sua necessidade. Talvez não seja as suas vontades, mas a sua necessidade. Mas Deus tem uma coisa grande, não é coisa pequena não, em todas as áreas da nossa vida. Você está ouvindo? Agora, pode ter gente que, independente de valor, vai ter o suprimento da sua necessidade, não como o mundo está vendo, ou como o mundo está achando que é riqueza ou que é fartura. Mas com aquilo que Deus pôs na sua mão, você está vivendo em paz, você está vivendo com contentamento, você tem tudo que você precisa. Não é sobre um número, sobre um valor. Você está ouvindo? É sobre o suprimento da sua necessidade. Você está ouvindo? A necessidade que você tem está ligada ao propósito de Deus na sua vida e da sua família. Porque famílias são como nações para Deus. Deus se importa com família. Então é que você vai começar a fazer, bem prático agora. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Tem outras coisas que ele pode te revelar e você fala. Aí o que vai acontecer? O mundo espiritual, o céu, vai receber, no mundo espiritual tem uma ordem do céu que começa a vir para a terra e vai, tá alinhada a sua palavra com a palavra de Deus. E as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir de acordo com a sua necessidade. Talvez não seja aquilo que você quer, mas vai ser de acordo com o que Deus sabe que você precisa para cumprir o propósito, o chamado dele específico na sua vida. Você está ouvindo? Então, aonde tem que estar a palavra? Em primeiro lugar, a palavra está na sua boca. Depois ela está no seu coração. E aí, no começo, seu coração não está crendo. Porque seu coração humano, ele quer ver. Ele quer ver com os olhos físicos. Será que quando Jesus voltar ele vai ver fé na terra ainda? Quando Jesus voltar vai ter fé na terra? Porque tem gente que quer ver. Não é ver aqui, é ver aqui. É ver no seu espírito. Por isso você precisa se consagrar, porque o coração do homem é enganoso, lá Jeremias falou. Mas, quando você consagra o seu coração, através da oração, jejum, leitura da palavra, andar em amor, tem hora que tem que ser firme mesmo. Mas você tem que saber andar da forma correta em amor. Não é verdade? E aonde vai acontecer isso? Através da vida de consagração. Deus vai te dando a sabedoria, vai te preparando a cada dia para a forma que Ele quer que você viva. Você vai ser 100%? Não. Você é ser humano, em algum momento, você tem sua parte humana também. Você não é ser humano, você está nessa condição. Mas você tem uma consciência espiritual. Você sabe quem você é no espírito, que a sua alma está sendo salva. Olha aí, sua alma está sendo salva. Aí o que acontece? Algum momento você falhou, não tem problema, continua em frente, acerta as coisas. Se for preciso pedir perdão, pede perdão. Se foi algo ali também meio estranho, deixa nas mãos de Deus, vai em frente. E o que acontece? Vai crendo e falando. Primeiro, você crê, primeiro você fala, desce para o seu coração. Quando o seu coração estiver crendo, aí você vai abrir a sua boca e falar. Você vai ver milagres acontecendo. Porque muitas pessoas falam, mas não falam com poder. Porque às vezes a gente fala e não fala com poder. Porque às vezes a gente está falando algo que a gente não crê. Quando você fala algo que você crê, coisas extraordinárias acontecem. Você pode dizer amém? Então, a instrução bem clara de Deus para a sua vida. Hoje Deus liberou o pergaminho aqui. Tem dia que é o rolo da revelação. Quando tem o rolo, tem revelação. Quando tem o pergaminho, tem instrução. Então hoje foi o pergaminho, foi a instrução. Estou certo disso? Vamos confirmar aqui. É o pergaminho mesmo. Olha lá. Hoje é o pergaminho.
É o pergaminho da instrução. Olha aí. E agora nós vamos orar. Nós vamos orar porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Tem essa instrução para a sua vida aqui. Crê com o seu coração. Olha lá, o pergaminho é um suporte. Olha lá. Ok, é isso. O pergaminho da instrução. Deus confirmando aqui. Olha lá. Eu quero orar aqui então, cancelando toda palavra maldita. Gente, desculpa que às vezes eu bebo uma água, um café aqui. É porque Deus tem dado graça, a gente está gravado bastante. E às vezes eu preciso cuidar um pouco da voz, né? Deus é bom. Eu quero orar aqui cancelando toda palavra contrária. Deus tem me chamado para cancelar todo o pensamento de fortaleza. Tudo aquilo que veio para impedir você de viver aquilo que Deus desenhou para você. Quando você está querendo viver alguma coisa que você quer, mas só você quer e não é da vontade de Deus, é melhor você sair fora desse negócio. Mas tem coisas que Deus te revela, ou coisas que Deus pôs um desejo dentro de você, porque é a vontade de Deus. Então o que você tem que fazer? Ora e jejua e vê o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. O que não é da vontade de Deus, sai fora desse negócio. Eu quero dar uma instrução aqui para alguém. Se você realmente quer ver a vontade de Deus, e você tem uma sensação, como se fosse uma sensação, ou palavras, que Deus tem algo grande com você, faz 40 dias de jejum, para Deus tirar de você que não é da vontade dele, e deixar em você só aquilo que é da vontade dele. Começa o jejum à meia-noite, só com água, até meio-dia só na água. Faz esse, não é para todos não, mas talvez se você já fez, tudo bem, mas se Deus está te tocando, faça esse jejum de 40 dias, meia-noite ou meio-dia na água. Aí você vai ver, Deus, ele tem coisas que você fala assim, ó, por exemplo, a área de prosperidade, que é um grande desafio essa área, né? Eu que nunca gostei de falar dessa área, Deus me deu a missão, vou fazer o quê? Eu vou falar. E Deus tem me dado, eu falo, Deus, então me dá graça de falar sobre o assunto. Também não gosto de falar muito, eu tenho falado aqui no canal, na igreja que eu faço parte, falo pouco desse tema. De repente um dia Deus vai permitir falar mais, porque Ele quer abençoar as pessoas, né? E Deus tem feito coisa grande, até na igreja que eu faço parte aqui no canal, coisa extraordinária também na área de prosperidade financeira. Mas, se você ficar muito focado nessa área, eu quero essa área, isso não é saudável para você, eu já falo isso há muito tempo. Isso pode tirar o seu foco. Você está ouvindo? Agora, ao mesmo tempo, você vai servindo a Deus e ver o que Deus diz sobre isso. Não só ver o que Deus diz sobre isso, mas mais profundo que isso, o que Deus fala na sua vida sobre isso. Você está ouvindo? Melhor do que você orar, é você orar a revelação do que Deus te falou. É você orar por revelação. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, Deus falou com você, ou Deus pôs um projeto no seu coração que vai demandar finanças. E aí o que você vai fazer? Você não crê, você não vai viver o plano de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer amém? Então, a partir de hoje, o exemplo que eu acabei dando aqui foi na área das finanças, mas, como eu disse já antes, em qualquer área da sua vida, vê o que Deus diz, vai falando. Não vai falando para os outros. Fala no seu tempo de oração. Fala com as portas fechadas no seu quarto. Aí você não está crendo. Alguém aqui vai viver uma experiência extraordinária com o Senhor. Deus vai revelar algo bem específico. Pode ser na área das suas finanças, mas pode ser também na sua área do seu chamado de Deus na sua vida. Ou a sua cura, a libertação. Você vai falando. A palavra está perto de você. Ela está na sua boca. E ela está onde? No seu coração. Você vai falando e não está crendo. Aí começa a crer. O nível de fé começa a aumentar. Não basta só confiar e só crer. Você tem que falar. Aí depois Deus vai levar aonde? Para as atitudes certas. Ele vai te impulsionar do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer trabalhar na sua vida. Ele vai te impulsionar. Ele vai fazer. Nunca foi para você cumprir o propósito de Deus na força do seu braço. Isso chega a ser... Sabe? Não faz sentido. Sempre foi. Deus te criou com uma missão, com um propósito, e agora Ele vai vir para quê? Para te auxiliar em tudo, em espírito, em alma, em corpo, em relacionamento, em tudo que for necessário. Deus vai te ajudar a cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Por quê? Porque você aceitou a vontade de Deus e não a sua vontade.
Tem gente aqui que está vivendo muita renúncia. E Deus está falando, fica tranquilo, fica tranquila. Você viveu tanta renúncia, você renunciou aos seus próprios sonhos, você renunciou às suas próprias coisas para ver a vontade de Deus. Que bom, seus próprios sonhos nem estavam na vontade de Deus. Seus próprios sonhos, fogo de palha. Mas ia ser extraordinário. Que fosse extraordinário, mas ia acabar só na terra. Será que é ter um impacto na eternidade? Deus está te chamando para uma coisa maior, para um impacto eterno. Não veja seu sucesso como o mundo vê. Veja o seu sucesso como Deus vê. O que vale para Deus, o que é sucesso para Deus, é aquilo que Ele te revela, aquilo que Ele te criou, que Ele te desenhou para ser. Eu contei um pouco já para vocês de quando Deus começou a me revelar coisas. Antes de nós virmos aqui para essa terra, Deus estabeleceu já um chamado, fez um chamado, Ele estabeleceu um propósito, algo bem específico que só você pode cumprir. Tem gente que fala assim, não, se você não cumprir, Deus vai levantar outro. Tá bom. Tem que ter muita obstinação para Deus fazer isso. O que é obstinação? Desobediência após obediência. Deus está falando e não está dando ouvido. Deus está falando e está dando ouvido. Aí pode acontecer. Mas você aqui é diferente. Você que está aqui agora é diferente. Talvez você estava até um tempo aí fora da vontade de Deus, achando aí, querendo a sua própria ideia. Deus está falando, não, se você se render hoje, eu vou começar a fazer uma coisa grande. E não é uma coisa pequena. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, nós cancelamos agora toda palavra contrária, toda palavra de derrota, toda palavra negativa está cancelada agora em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor libere agora do seu poder, libere agora da sua graça, libere agora palavras de vida eterna em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a cumprir a nossa missão aqui na terra em nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor venha iluminar os olhos do entendimento de cada um, que eles possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Senhor, eu te peço, sobre a vida de cada um que está aqui agora, glorifica o seu nome em cada vida, que eles possam viver coisa grande e não é coisa pequena, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu compartilhava com alguém que está crendo, mas que às vezes está falando negativo, está falando incredulidade, para o Senhor nos ajudar e a gente fazer aqui, um grande movimento do céu na terra e o nome de Jesus sendo glorificado, com muita gente andando em fé. E fé não é só crer, fé também envolve falar e a consequência disso vai ser agir, porque a palavra é tão poderosa que ela vai nos impulsionar naturalmente a fazer. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se eu fosse você, eu glorificava o nome de Jesus aqui nos comentários. Se eu fosse você, enviava para alguém fazer alguma coisa, que eu sei que essa mensagem pode abençoar muita gente. Manda lá no status do WhatsApp, nos grupos. Manda para todo mundo aí que Deus colocar no seu coração. Eu sei que Deus vai fazer uma coisa grande e não é coisa pequena. Nós vamos estar de volta aqui às 23h59 na oração da madrugada. Deus vai continuar fazendo. Nós vamos estar aqui nessa oração, nessa busca. Eu sei que Deus vai fazer uma coisa extraordinária em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu exaltava. Se eu fosse você, eu adorava. Porque Deus é bom. Gente, prdanieljunior.com.br. Entra lá no nosso site, prdanieljunior.com.br, já garante o seu livro, tá? É R$27 com frete grátis para todo o Brasil. Hoje Deus nos ajudou, a gente conseguiu resolver as situações que nós tivemos aí com o frete, com a gráfica, e a gente está enviando para todo o Brasil, em nome de Jesus sendo glorificado. Olha lá, para você que quiser pelo WhatsApp, 19995883146. Tá aqui na descrição, 19995883146. Você vai adquirir o nosso livro e vai ajudar na nossa missão. Se Deus tem falado com você, é bem simples. Se tiver dificuldade no site, chama a gente pelo WhatsApp, tá? Tá aqui na descrição. Se Deus falar com você, se Deus está falando com você, e se Deus colocar alegria no seu coração sobre isso, Deus ama quem dá com alegria. Você pode participar da nossa missão também enviando a sua semente, a sua oferta aqui, e vai ser multiplicado na sua vida. Segundo a matemática do céu, você vai ter um grande privilégio de fazer parte dessa missão de Deus aqui na terra. Você pode dizer amém? Então tem nas descrições também, na descrição aqui, a forma de ofertar e de adquirir o livro para você participar da nossa missão. Nós estamos aqui 3 vezes fixas por dia e às vezes até 4 vezes. E Deus está fazendo coisa grande, curando, libertando, salvando. Tem gente que está amando Jesus, tem coisa extraordinária acontecendo. Por quê? Porque é só Deus que faz isso. E Deus tem derramado muita graça, tá bom? Deus te abençoe. Até daqui a pouco, 23h59. Até lá.